Senhoras e senhores, damos sequência à programação do 24º ENACOR e da 47ª RAPV. Teremos agora a palestra Como a gestão estratégica traz resultados para a disponibilização da infraestrutura dos modais de transporte. Convidamos para presidir a mesa Luciana Nogueira Dantas, da ABPV. Para secretariar a mesa, convidamos Georgina Libório Azevedo Braga, da ABPV. E para ministrar a palestra, convidamos o general de brigada Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral do DENIT, e Euclides Bandeira de Souza Neto, diretor executivo do DENIT. Bom dia a todos. Antes de eu passar a palavra para os nossos ilustres palestrantes, eu gostaria muito de agradecer ao general e também ao Euclides por darem esta oportunidade à BPV e à BDR de apresentar um trabalho aplicado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes aqui no nosso evento. Bom, os nossos palestrantes, primeiro eu vou falar sobre o general Antônio Leite dos Santos Filho. Santos Filho, ele é formado pela Academia Militar de Agulhas Negras como oficial de engenharia. No Exército Brasileiro, fez curso de especialização em equipamentos de engenharia. O Departamento Nacional de... bem como de aperfeiçoamento de oficiais, grau mestrado, e de comando do Estado-Maior, grau doutorado. Também realizou 2 cursos de especialização nos Estados Unidos, ambos no Centro de Operações Especiais do Exército daquele país, localizado no Fort Bragg. Tem pós-graduação pela Universidade Federal do Amazonas em Gestão de Administração pela Qualidade. No exterior, foi integrante da Missão de Paz da ONU no Timor-Leste e adido do Exército junto à Embaixada do Brasil na Guiana. No posto de coronel, foi comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Construção em Cuiabá, Mato Grosso, chefe do Centro de Operações de Engenharia e, posteriormente, chefe do Estado-Maior do 1º Grupamento de Engenharia em João Pessoa, Paraíba. Ao ser promovido a general, comandou o 2º Grupamento de Engenharia em Manaus e, posteriormente, serviu no Comando de Operações Terrestres. Ao passar para a reserva do Exército em 2015, desempenhou o cargo de diretor de infraestrutura do Ministério do Esporte, função exercida até sua nomeação como diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do DENIT. O nosso segundo palestrante é Euclides Bandeira de Souza Neto. Euclides é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Paraíba, com pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública. Euclides Bandeira acumula diversos cursos relacionados à área rodoviária, como os de restauração e controle de qualidade, construção, conservação, supervisão, projetos e técnicos em estradas. Servidor público do DENIT, Euclides Bandeira foi nomeado como diretor de infraestrutura da autarquia e hoje responde como diretor substituto da diretoria executiva. Ao longo dos últimos anos, atuou no DENIT como superintendente regional do estado de Pernambuco e como coordenador, chefe de engenharia e supervisor de construção na mesma unidade. Fora do órgão, passou pelo Departamento de Estradas de Rodagem do mesmo estado e foi chefe de engenharia da Secretaria de Transportes de Santa Rita, na Paraíba. Autor das publicações Dimensionamento de um Pavimento utilizando conceitos mecanísticos na reabilitação de pavimentos rígidos, a técnica da fragmentação, publicado na revista Pavimentação, e restauração de pavimentos rígidos, novas alternativas, publicada na mesma revista Pavimentação. Atualmente atua como conselheiro da Companhia Docas do Rio Grande do Norte e na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Passo a palavra agora para o general Antônio Leite.
Bom dia a todos. Uma satisfação para o DENIT estarmos no ENACOR, em especial nessa apresentação. Tratamos aqui de gestão estratégica. Estou aqui na companhia do diretor executivo, Euclides, no braço direito e braço esquerdo no DENIT. Mais um diretor também do DENIT, o Luiz Guilherme, diretor de Planejamento e Pesquisa. Estamos aqui, então, com 3 diretores do DENIT. Aqui eu já vejo que essa questão de gestão estratégica, muita coisa tem sido feita no DENIT, e um dos grandes sucessos do DENIT nos últimos tempos tem sido exatamente a oportunidade que nós temos de termos uma equipe técnica tratando dos assuntos do DENIT. Então, foi possível termos uma equipe técnica tratando dos assuntos. Hoje, a diretoria do DENIT é toda formada por integrantes do DENIT. O único diretor que não é efetivamente do DENIT, a origem do DENIT, concursado do DENIT, sou eu. E é assim feito nas diversas funções do DENIT. Vamos abordar o tema. Antes de começar, propriamente dito, para ter uma ambientação melhor do DENIT, vamos passar um pequeno vídeo dando uma informação geral do DENIT, por favor. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, tem como missão implementar a política de infraestrutura de transportes terrestres e aquaviários, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Vinculado ao Ministério da Infraestrutura, o DENIT conta hoje com 26 superintendências regionais e suas unidades locais, o que garante um acompanhamento literalmente de perto das suas obras. Ao todo, são cerca de 2.200 servidores, além de inúmeros colaboradores que trabalham com dedicação e comprometimento para implementar a política de infraestrutura de transportes nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, e assim colaborar diretamente com o crescimento do Brasil. No modal rodoviário, o DENIT é responsável pela manutenção, restauração e recuperação dos mais de 62 mil quilômetros de rodovias federais, além das obras de readequação e duplicação, serviços de suma importância para a segurança de todos os viajantes. No modal ferroviário, o DENIT trabalha para melhorar a vida de quem estava acostumado a conviver com os constantes conflitos entre vias urbanas e ferrovias. E operar esse importante modal não é para qualquer um. Afinal, são mais de 27 mil quilômetros de ferrovias, 17 corredores ferroviários e 5.609 cruzamentos ferroviários mapeados. Mas o DENIT não trabalha apenas em terra firme. No modal aquaviário, o DENIT atua em cerca de 19 mil quilômetros de vias economicamente navegadas e possui 44 instalações portuárias de pequeno porte em operação, que trazem vários benefícios para a população ribeirinha, como geração de empregos, mais segurança para passageiros e cargas, redução de perdas de produção e de custos logísticos de transporte fluvial. Todo esse trabalho faz do DENIT um grande parceiro do Brasil e dos brasileiros, que dispõem ainda de uma série de serviços e iniciativas do órgão. Autorização Especial de Trânsito, Sistema Nacional de Viação, pontos de parada e descanso, solicitação de uso das faixas de domínio, Programa Brasileiro de Avaliação Viária, o Brasilrap, Programa de Padronização de Sinalização Viária, o BR Legal, campanhas educativas de trânsito, custos referenciais, desapropriação e reassentamento da população que reside nas áreas afetadas por obras do DENIT, entre outros. Outra grande preocupação do DENIT é o meio ambiente. Por meio de um departamento exclusivo para cuidar desse tema, o DENIT executa atividades de gestão ambiental das obras de infraestrutura e operações de transporte, com iniciativas como construção de passagens para animais silvestres, programas de educação ambiental com trabalhadores e comunidades, cuidado com resíduos sólidos nos afluentes e muitas outras ações de preservação e sustentabilidade. Integridade e transparência também são palavras de ordem no DENIT. A autarquia monitora, detecta e combate qualquer ato de fraude ou corrupção,
enquanto os canais digitais do DENIT, como o site e as redes sociais, e plataformas como Fala BR e Portal Cidadão, mantêm uma linha direta entre a autarquia e a população, garantindo a todos o devido acesso à informação. Como dá para ver, o DENIT está em constante evolução. Os desafios, é claro, são muitos. Mesmo com tantas mudanças econômicas e sociais no país, o DENIT é incansável na busca pela excelência na infraestrutura de transportes e na gestão dos empreendimentos. Afinal, ele trabalha por um único objetivo: levar mais qualidade de vida a todos os brasileiros. Bom, pessoal, então, iniciando basicamente a nossa palestra, a parte de falar o seguinte: uns pontos fundamentais do nosso planejamento é ver exatamente o que nós temos de orçamento. Então, o orçamento do DENIT, por exemplo, para 2022, 6,7 bilhões, ele é um ponto a considerar importante porque ele é muito aquém das nossas necessidades. Basta dizer que o DENIT ele tem 21 anos de existência e o orçamento desse ano ele é exatamente o orçamento de 21 anos atrás. Se olharmos, por exemplo, o orçamento de 2012, que era de 20 bilhões, se formos corrigir esse orçamento, ele daria hoje mais de 40 bilhões. A nossa necessidade hoje de manutenção das rodovias dá na ordem de 12 bilhões. A projeção de necessidade para 2023 é de 12 bilhões. Então, o orçamento está bem aquém. Está aquém pela realidade nacional, realidade mundial. Está aquém por questão do teto de gasto, estabelecido ali em 2016, que estipula ali de 8,3 bilhões. Né? Então, mas é um cenário que a gente tem que trabalhar com isso. Né? Então, o teto fica nessa situação, nesse limite ali de 6,7, é um ponto em positivo e a gente tem trabalhado dentro dessa situação. A missão do DENIT a gente tem que levar em conta que é essa daí, implementar a política de infraestrutura de transporte terrestre e aquaviário, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. A política de infraestrutura é traçada pelo Ministério da Infraestrutura, então a gente tem que estar alinhado com o que prevê o Ministério da Infraestrutura. Cabe destacar aqui o que tem sido trabalhado nessa gestão de 2019 para cá. Ela não iniciou propriamente agora, em 2019, ela já trabalhou, foi uma característica agora, já no final de 2018, a partir de outubro de 2018, já iniciado a transição do governo. Então, no trabalho de transição do governo, ao constituir a equipe de transição, inclusive eu estava nela, o atual ministro da Infraestrutura estava nela, essa equipe, fazendo um pouco ali, mostrando um pouco da história, a parte de infraestrutura estava sendo coordenada pelo general Ferreira, mas era uma transição enquanto se organizava quem de fato seria o ministro. Então, ela já traçava quais seriam, em função do orçamento previsto, estabelecido, quais seriam os objetivos, qual seria a estrutura do Ministério, os objetivos, de tal forma que, quando foi organizado os cargos, já se tinham os objetivos gerais a serem tratados, tais como, seguindo, na época, as diretrizes do presidente Bolsonaro, entre as quais dar prosseguimento às obras paralisadas, evitar novas obras em função do orçamento, algumas obras até já pontualizadas, como a questão de concluir a BR-163, que já tinha 40 anos ali sem conclusão, entre outros objetivos traçados, né? Decidido pelo ministro o ministro da Infraestrutura, deu-se prosseguimento a isso.
o ministro Marcelo era o secretário executivo, ele estava na equipe de transição, bem como o atual secretário executivo, e isso aí facilitou bastante. Então, os objetivos ficam bem alinhados do planejamento estratégico do DENIT com o planejamento estratégico do Ministério da Infraestrutura. A nossa apresentação vai calcar nesse planejamento com os resultados das obras e os planejamentos do DENIT, e a gente vai passar por esses tópicos, né? O foco na nossa gestão estratégica, eu vou abordar algumas questões. As diretrizes, inclusive, por exemplo, passou-se a ser criado em 2019, em outubro aproximadamente, depois definido o orçamento, a gente passa a ter uma diretriz para o ano seguinte, alinhado com a diretriz estratégica, inclusive com o orçamento, quais os objetivos para cada investimento, para cada obra, para cada empreendimento. A questão dos resultados, o que está estipulado em cada resultado e o alinhamento parcial de cada empreendimento. A prioridade que ficou estipulada sempre, que é a manutenção rodoviária, como eu coloquei no início, os resultados de manutenção são muito aquém, né? Esse ano, por exemplo, a gente precisaria de pelo menos 9 bilhões de manutenção, mas a gente só tem disponibilidade de 3, então temos que tratar com prioridade a prioridade, a urgência de cada segmento e os desdobramentos que nós temos disso, inclusive outros, por exemplo, de mudança de normativos, que aí vai ser abordado aqui ao longo da apresentação. A otimização de recursos, que inclusive tem esse sistema do ERICA, esse sistema foi desenvolvido pelo DENIT, já foi incorporado agora pelo Ministério da Infraestrutura, e seria muito importante que outros órgãos, até mesmo todos os órgãos do governo federal, que pudessem absorver. O que é? É o remanejamento constante de recursos em função da produtividade. A partir do momento que tem um fórum de desempenho e que define todas as metas, a partir do momento que cada empreendimento não consegue atingir a meta estabelecida, fazer o remanejamento, tirando as obras que não estão atingindo os objetivos e passando para outra, e já identificando quais são as que estão precisando de mais recursos. Isso aqui é um dos pontos que o Euclides vai colocar, e os próximos passos do DENIT nos próximos anos também, e já iniciando a partir de agora. Então, a questão de gestão estratégica. Em 2019, nós fizemos a revisão do planejamento estratégico, particularmente para esse período agora, 2019 a 2022, e aí em 2020 ficou mais intenso, inclusive já com a mudança de estrutura, onde tinha um escritório de gestão estratégica, aí sim, onde o DENIT fez uma mudança forte na estrutura organizacional, criando então a Coordenação Geral de Modernização e Gestão Estratégica, que é vinculada à diretoria executiva. E, além disso, outras estruturas foram modificadas. Por exemplo, a gente tinha a superintendência nos estados, mas também tinha as administrações hidroviárias que foram reunidas, otimizando os resultados. Criação de estrutura de integridade, que foi fundamental para o DENIT. Também estrutura de comunicação social e também mexendo um pouco na parte de estrutura, que foi uma das coisas levantadas, que vai ser abordado mais em detalhes à frente. Por exemplo, o DENIT, mesmo que recebesse mais recursos, ele tinha falta de projetos. Hoje a gente já tem mais de 4.000 quilômetros de novos projetos, só na área rodoviária. A questão de escola de governo, que estava dentro também de projeções futuras, né, que o Luiz Guilherme depois vai abordar essa questão. Normativos, por exemplo, também de manutenção por desempenho. Normativos de aquaviário também, que precisava melhorar, que já está em execução. A própria questão de orçamento, por exemplo, emendas. Então, a apresentação de cardápios de emendas para as diversas bancadas que podem melhorar, que vem melhorando a questão de orçamento, pelo menos ter um balizamento de onde precisa ser colocados os orçamentos na parte de emendas parlamentares. Acordo de cooperação técnica com metas financeiras que já tem ocorrido, e infelizmente aqui no Rio Grande do Sul não foi possível, porque teria um aporte de 500 milhões, mas na hora da votação empatou e o próprio parlamento não achou por bem não receber esses 500 milhões, mas outros estados receberam aporte. Por exemplo, Paraná tem um aporte a mais de 1 bilhão, Santa Catarina mais de 400 milhões, isso aí tem facilitado bastante o orçamento. A atuação junto aos órgãos de controle, hoje o DENIT não tem nenhuma obra paralisada por órgãos de controle, então isso aí é um problema que
Todos os problemas do órgão de controle estão equacionados, não tem nenhuma obra com problema com o órgão de controle, isso aí facilita bastante. A administração de pessoal, então, hoje a norma para preenchimento de cargos é basicamente por processo seletivo, isso aí elimina as influências externas e facilita bastante. Os cargos de relevância, como, por exemplo, superintendente, existe o estágio de preparação de superintendentes para sua assunção, isso aí tem facilitado bastante o desempenho do cargo. Acompanhamento e execução de obras também foi outro ponto também importante, inclusive com aplicativos que facilitam o acompanhamento e transparência, as próprias placas de obras que tem um QR Code, que a partir dali pode ter o acompanhamento, inclusive, de financeiro e até com fotos de execução de obras. 97% hoje da malha está coberta por contrato de manutenção, isso aí é muito difícil no território nacional todo, né? Então, isso aí são alguns exemplos, mas isso aí vai ser bem detalhado nos próximos passos. E aí eu vou passar aqui para o Euclides, que aí é a Coordenação Geral de Modernização e Gestão Estratégica, fica com a Diretoria Executiva. Eu vou pedir para o Euclides fazer esse batimento do tópico principal nosso aqui, e depois eu retorno no final. Bom, vou pedir licença aqui ao pessoal da mesa, que nordestino, parece que a gente está no freezer, né? Você fica sentado aqui, eu já estou aqui. Bom dia, pessoal. É um prazer estar nesse evento. Eu que participei muito, né, Paulo? Sentado aí onde vocês estão, hoje estou aqui. Nunca pensei que eu ia estar aqui, né? Por sinal, a gente fez a última apresentação, foi online por causa da pandemia. Bom, pessoal, o general já fez um balanço. Na realidade, quem me conhece, eu vim da ponta e a maioria que está aqui também é da ponta. Nós vamos falar aqui de obra, de situações, de problemas que nós estamos enfrentando, e eu queria depois, exatamente nesse fórum, que a gente saia aqui com sugestões para que melhore a situação que o DENIT está passando, e eu tenho certeza que outros órgãos estão passando também. Gestão estratégica, não vou falar aqui, deve ter especialista nisso aqui, mas eu quero definir o seguinte: antigamente, em 2011, foi criado o primeiro comitê de gestão estratégica no DENIT, que na realidade nada mais era do que um acompanhamento de obra. E nessa época eu estava na Superintendência de Pernambuco e era um acompanhamento de obra interessante, porque o Ministério acompanhava uma obra, o DENIT acompanhava e a Superintendência também. Então, era um acompanhamento em que ninguém se conversava e a gente passava muita vergonha, né? Porque na hora que você ia falar de uma obra, você falava uma coisa, o outro falava outra, o outro falava outra. Então, em 2019 foi que a gente resolveu. Vamos fazer um mapa estratégico, né? Que isso aqui agora é tudo novo, né, Paulo? No tempo da gente não tinha isso. E nós criamos, simplesmente, foi o seguinte: vamos pôr no papel o que acontece. Não adianta aqui ficar inventando história, porque a gente termina não conseguindo acompanhar e nem fazer nada. Os principais temas estratégicos do DENIT: processo interno, foco de atuação e resultado para a sociedade. Bonito os 3 nomes, né? Mas o principal disso aqui é resultado para a sociedade. Os 2 que eu citei são processos internos, que isso fica dentro do DENIT, sempre em contato com a sociedade e os usuários para tentar melhorar. Mas nós que somos servidores públicos, principalmente, o principal é isso aqui: resultado para a sociedade. É para isso que nós estamos aqui, sempre buscando melhorar, novos métodos, novos levantamentos, sempre buscando isso. E no resultado para a sociedade, nós temos aí os temas aí, que é o quê? Satisfação do usuário, segurança e qualidade. Que nada mais é o que a gente quer fazer para que a sociedade tenha certeza de que o que ela está pagando de imposto está sendo bem aplicado. E aí, só para a questão de definições, aí, nós temos aí os temas com as suas definições, né? Continuando. E aqui onde eu queria falar, resultado para a sociedade, que é o tema, e falar das diretrizes. O general já falou aí. Desde 2009, nós instituímos no DENIT, inclusive aprovado na diretoria colegiada, o Ministério também aprova e é publicado no Diário Oficial da União. Todas as diretorias, elas apresentam quais são as diretrizes para o ano que o DENIT vai ter que alcançar. Isso é passado para os nossos superintendentes, que
tem a função exatamente na pronta de fazer cumprir isso. Isso é uma coisa tão importante hoje no DENIT, que, para vocês terem ideia, nós temos uma avaliação institucional que corresponde a 80% de umas gratificações nossas, que isso impacta no nosso salário. Para vocês verem que, se a gente não conseguir cumprir, a gente vai ter redução de salário por causa disso. Aqui, só para ilustrar, vocês veem que não é difícil, né, a gente galgar melhoria, né? Em 2018, o índice de governança e gestão pública do TCU, que o TCU avalia do DENIT, era 36%. Com as mudanças que nós fizemos, que não foi nada excepcional, simplesmente pôr no papel a realidade do que tem que ser feito, nós passamos para 69%. E o que é que isso tudo importa? Exatamente nisso, resultado para a sociedade. Eu aqui listei algumas por diretoria, começando pela diretoria de Planejamento e Pesquisa, do Dr. Luiz Guilherme. E aqui, uma coisa importante, que foi a volta da vocação da DPP de fazer projeto de novo. Uma coisa que a gente sempre falava, nenhum órgão rodoviário ele funciona se ele não tiver uma carteira de projeto, certo? E isso não é a carteira de projeto antiga, tem que ser uma carteira de projeto atualizada. Porque com isso, na hora que você tiver recurso, você tem como fazer acontecer. E isso aí, eu queria aqui reconhecer o trabalho do Dr. Luiz Guilherme, que quando ele assumiu, nós tínhamos muitos projetos, né, Luiz, descentralizados. Cada superintendência fazia o seu projeto, muitas vezes até por interesse técnico, mas mais por interesse político. E nós tínhamos rodovias importantes, que em detrimento de alguma outra opção, ela ficava em segundo plano. Então, hoje nós temos mais de 31 quilômetros de novos EVTs. Isso aqui é uma coisa, o doutor Luiz já publicou mais um edital aí de, acho que mais 20, né, Luiz? 13 mil. E a gente está tendo uma briga interna, eu e ele aqui, mas termina na paz. Porque eu digo, Luiz, 31 mil quilômetros de EVT, mais 15, 45 mil quilômetros. E os projetos? Né? Daqui a pouco, o EVT de hoje não vai valer daqui a 2 anos. Né? Paulo fica rindo aqui, né? Porque... Mas isso tem que ser feito hoje. EVT é fundamental. Eu acho que num planejamento a gente não pode deixar de fazer. E hoje nós temos mais de 4.300 quilômetros de novos projetos que, na última conversa que eu tive com o Luiz, estão aptos aí para serem licitados. Isso já rende na nossa carteira alguns bilhões de reais aí que estamos aptos a gastar. Na diretoria aquaviária, era uma diretoria... Eu sempre digo, o DENIT começou a ser multimodal a partir de 2019. Por quê? Existia as diretorias ferroviária, aquaviária e rodoviária, só que você ia para a ponta, para a superintendência, aí tinha superintendência aquaviária, superintendência rodoviária e ferroviária. Então, quer dizer, no papel era uma coisa e na prática é outra. E nós unificamos isso. Hoje a coordenação de engenharia é engenharia rodoviária, aquaviária e ferroviária, uma superintendência é uma só. E com isso nós otimizamos tanto o pessoal como também a questão da maior integração entre os modais e nos resultados. Né? E a DAC também foi uma diretoria que também estava quase morta e nós conseguimos ressuscitar hoje. Nós estamos entregando os IP4, quem é do norte deve conhecer. IP4 é umas instalações portuárias de pequeno porte. São instalações muito importantes para a população ribeirinha e para quem faz o transporte de carga local. As eclusas, você tem ideia, tem eclusas que não funcionavam há vários anos. Né? Então, nós tínhamos as usinas hidrelétricas e você não tinha como fazer o transporte de cargas aquaviário, porque não funcionavam as eclusas. E, ainda como nós pegamos muita coisa da Secretaria de Portos, tinha alguns portos marítimos que nós estávamos fazendo obras e já terminamos, inclusive, que a partir de agora os portos eles são responsáveis por fazer suas obras. E o mais importante, que eu acho da DAC, é o que nós fazemos, que são as dragagens. As dragagens nada mais é do que a manutenção, né, da rodovia aquaviária para onde vão passar as cargas. Então, isso é uma coisa que é feita anualmente, de fundamental importância, principalmente no norte, onde nós temos os rios aí. Rio Madeira é um exemplo. Né? E isso hoje, com
aeroporto de Miritituba, aí, você tem ideia, nós estamos hoje transportando aí várias toneladas de soja aí, pelo norte, aí, saindo de Miritituba e indo para exportação. A DIF, que é a Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, que hoje o DENIT ficou só com o passivo da rede ferroviária. Você tem ideia, nós temos 800 quilômetros de patrimônio ferroviário, que é um patrimônio morto. Quem é um pouco mais antigo, né, andou muito nessas rodovias aí, principalmente em transporte de passageiro. E hoje você vê as ferrovias abandonadas e a Valec fazendo novas ferrovias aí, principalmente para carga, que, por sinal, a Valec está sendo fundida junto com a EPL e toda a parte de ferrovias vai voltar para o DENIT, que nunca devia ter saído. E dentro da DIF tem um programa interessante, que é o PROCEFE, que é o programa de travessias de contornos ferroviários. E isso para evitar os acidentes, né, e mortes, que infelizmente acontece muito ainda no Brasil, das travessias ferroviárias nos perímetros urbanos. A DI, como não poderia deixar de ser, o modal ainda mais importante do país, né, nós, até hoje, nós já fizemos 4.000 quilômetros de rodovias construídas ou adequadas, né? Além da nossa prioridade, que eu vou falar mais na frente, que é a manutenção rodoviária. E só para ter um exemplo aí, o general falou até ontem da pavimentação da 163, que é uma rodovia que melhorou muito aí o fluxo de carga de grãos aí para o norte. A ponte da Abunã, que ligava o Acre e Rondônia, você tem ideia, em 2022 o Acre e Rondônia não tinha uma ligação por terra, né? Tinha uma balsa aí, o pessoal de Rondônia está aqui, eu acho que um carro pequeno era em torno de R$100, né, para fazer uma travessia. 100 é R$200 que o pessoal pagava. Hoje, está todo mundo passando aí de graça. A duplicação da 381 em Minas, que é a chamada rodovia da morte, que é uma coisa que a gente tem que ver, rodovia da morte, a rodovia está lá quietinha, né, e o pessoal sofrendo acidente, e a rodovia é a rodovia da morte, né. Tem que fazer uma compensação do que realmente, quais são as causas. Duplicação da 163 Mato Grosso e a 116 Rio Grande do Sul aqui, uma rodovia de mais de 200 quilômetros mais de 200 quilômetros de extensão e que não tem 1 quilômetro duplicado. Nós já chegamos aí a 135 quilômetros e acho que esse ano aí, Iratão, o pessoal está aqui do Rio Grande aqui, a gente deve chegar aí uns 150. Bom, chegou onde eu queria falar, que é a nossa prioridade, que é a manutenção rodoviária. Só para uma questão aqui de informação, nós temos hoje, sob a administração do DENIT, 51.000 quilômetros e pouco de rede pavimentada, de rodovia pavimentada, mais 8.000 e pouco de rodovia não pavimentada e 19.000 e alguma coisa de planejada. Isso, pelo cálculo aí do Dr. Luiz na diretoria lá, nós temos um patrimônio rodoviário de 255,7 bilhões. Muito dinheiro, né? E nós estamos tratando muito mal desse patrimônio. Que, por sinal, de 2018 para cá, a cada ano nós estamos perdendo patrimônio. Por quê? Exatamente por falta da manutenção adequada. E como é que a gente consegue fazer? Que aí o desafio, não só do DENIT, mas eu acho que é de todo órgão rodoviário, nessa época, hoje, né, que nós estamos passando aí uma época de contenção de recursos, é como é que você consegue fazer com pouco recurso. Eu tive na época que o DENIT, quando o primeiro gráfico que o general passou, de 2011, de 20 bi, era uma maravilha. Eu era superintendente de Pernambuco e minha malha era toda cremada, ou com projeto de restauração, tocando. Para você ter uma ideia, né, o meu orçamento anual era 600 milhões de reais. Hoje o DENIT tem um orçamento de construção de 1,7 bi. Isso eu estou falando, pessoal, para vocês ficarem pensando mesmo, né? Porque Paulo Gontijo, de vez em quando, vai lá, né? Aperrear a gente, né, Luiz? E eu estava dizendo a ele, eu digo, estou aqui vendo os caminhões dele aqui, os levantamentos cada vez mais evoluídos, né, Paulo? As soluções, novos métodos, mas daqui a pouco a gente não vai poder fazer nada. Se a gente não conseguir, e aí serve para todo mundo, buscar soluções para bancar nossa infraestrutura. Quem é da época do Fundo Rodoviário era uma maravilha, né? Você tinha dinheiro aí, foi onde o Brasil deu uma subida. Hoje,
Luiz trouxe um especialista aí do Banco Mundial. Se nós conseguíssemos tirar 10 centavos aí de... Onde é? IPVA, Luiz? Da CID. A gente dava uma melhorada grande no nosso orçamento. Mas a questão hoje é o seguinte, se eu for dizer isso para a sociedade, ó, nós vamos cobrar só 10 centavos para melhorar a nossa malha no Brasil todo. Né? Aí o povo vai dizer, não, você já paga IPVA, já paga não sei o quê, não sei o quê. E... Então, nosso desafio é como é que eu vou mostrar para a sociedade que eu quero cobrar 10 centavos e o que eu vou trazer de resultado para ela. Eu acho que isso é um desafio. E aí, vocês que são os pensantes aí, a gente tem que buscar soluções aí para isso. Então, nosso planejamento começa exatamente na diretoria do Dr. Luiz, que é aí onde entra a importância dos levantamentos, né? Cada vez melhores, de identificação, né? Daqui a pouco, nós vamos ter aí os caminhões aí, que tem até um ali em exposição, que vai dar o peão que fez lá aquela camada, né? Ele hoje já vê tudo, trinca e tal, mostra lá como é que não é. Então, através desse levantamento, a diretoria, a DPP, faz o nosso planejamento rodoviário, que nada mais é o seguinte, através desse levantamento, de todo levantamento visual, e a parte de levantamento de ICS, e tudo que a DPP faz, dividido em pavimento, obra de arte especial, sinalização, supervisão e emergência e segmento críticos, a gente define um valor ideal, necessário, para que o DENIT conseguisse manter as suas rodovias na condução não vou dizer ideal não, mas pelo menos necessária e na condição, ideal, acho que é o termo mesmo, para que a sociedade tenha orgulho do que o seu imposto está sendo aplicado. Então, a primeira etapa é a fase técnica, que é exatamente o desenvolvimento, considerando aspectos estritamente técnicos. Aqui são estritamente técnicos. Luiz Guilherme, em cima do ICS e outros índices, ele define para cada área temática daquela qual a necessidade que o DENIT precisa. E aí vem a análise e racionalização de recursos. Nessa fase técnica, para você ter ideia, como o general falou, nós precisaríamos, aí, no mínimo, esse ano, 9 bi para manutenção. E quando a gente recebe nosso pré-limite, vem 6 bi para o DENIT e 3 bi para manutenção. Né? E aí você tem duas opções, ou corre, ou vamos quebrar a cabeça com o pessoal para a gente ver o que é que pode fazer. Vem um pré-limite, aí você prepara, diminui, faz começa a tirar algumas coisas, e aí o pessoal do BR Legal, alguns querem me matar, porque quem sofre começa a sofrer, né? Você vai tapar buraco, aí você começa a afetar na sinalização, vamos tirar daqui da sinalização. Aí o pessoal fala, pô, Euclides, mas tem que lançar o BR Legal 2, vou falar mais na frente. Eu digo, sim, mas eu vou sinalizar buraco? A gente tem que definir prioridades. E eu acho que a principal função do gestor é essa, é decidir. E aqui eu dou um recado quando eu falo de decisão, estou vendo muita gente nova aqui, e vários servidores públicos, que a gente está faltando muito isso, é decisão. Hoje, o servidor público aí mais moderno sabe tudo que é lei. Mas na obra, na hora de decidir, meu amigo, é complicado. E a gente, para fazer obra, tem hora que a gente tem que decidir. E aí vem o nosso pré-limite, aí chega, volta de novo, quando vem, diminui mais alguma coisa, e aí a gente faz o que tem que ser feito, a gente adequa a situação para o que tem, e mais na frente eu vou falar como é que a gente tenta complementar a nossa necessidade. E é claro, depois de consolidado, esse monitoramento é feito, e começa primeiro no Fórum de Desempenho, que é feito anualmente com todos os superintendentes, onde cada um já recebe seu recurso, e vai ter que se virar para manter sua malha. O Fórum de Desempenho é feito no início do ano, o outro está ocorrendo agora em agosto, onde é feita uma avaliação, e a gente leva até dezembro isso aí. E aí onde está a questão que eu vim falando aí no começo. Eu preciso de muito investimento e tenho recurso limitado. Como é que a gente resolve? Né? E aí nós estamos aqui esperando sugestões aqui, até com uma folha de papel aqui, né? E a Adriano está com o computador ali, né, Adriano? Para a gente começar a digitar aí.
Isso é uma coisa, pessoal, que eu estou brincando, mas aqui nós temos que pensar, certo? Ontem eu vi o diretor do DAIA dizendo, se pôr recurso, nós fazemos, né? E aqui, hoje, nós do DENIT estamos tentando fazer, entregando muita coisa com pouco recurso. Né? Na nossa terra, lá no Nordeste, né, meu Luzão, que tem muita seca, tem um ditado que diz o seguinte, se eu consigo manter minha família na seca, na chuva é graça, né? Aí é fazer gol de bicicleta. Então, pessoal, manutenção rodoviária, o doutor Alan está aqui, nosso coordenador geral de manutenção, com a equipe dele aqui. Hoje, a nossa distribuição financeira, você vê o que é o reflexo de uma falta de investimento, né? Em 2010, praticamente isso era invertido. Acho que era mais ou menos isso, né, Luiz? Acho que é um pouco mais. Hoje nós temos 72% em contrato de conservação, que são nossos PATs, Plano Anual do Trabalho, que é o quê? É você tapar buraco, roçar, fazer alguma fresagem, um micro, alguma coisa funcional. É você fazer soluções funcionais numa situação que a estrutura já foi. Né? 18% de crema e 10% de restauração. Em custos referenciais aí para o programa, hoje nós temos aí numa carteira de mais de 22 bi, com 3 bi por ano para tocar. O ideal seria inverter isso aí, os 72% a 80% seria de creme e restauração, e o restante de conservação, que seriam as rodovias novas que estão sendo implantadas, que na realidade merecem somente uma conservação rotineira. E para isso, quem acompanha os contratos, os PATs que nós chamamos, é a questão da medição por preço unitário e tal, isso era um desespero, você fazer tapa-buraco por tapa-buraco e tal. E aí nós criamos o contrato por desempenho, onde toda a parte rotineira ela é medida por desempenho. Então hoje fica mais fácil para fiscalizar, né? E as empresas ela têm bem definido quais são os padrões que elas têm que atender. E aí envolve conservação de faixa de domínio, manutenção de pista de rolamento e o dispositivo de drenagem e obra de arte especial. É só vendo tempo aí, porque se deixar aqui, a gente amanhece o dia. Contrato por desempenho, e aqui está por extensão o coeficiente correspondente. Isso teve uma mudança agora, que era, no primeiro momento era ou tudo ou nada, né? E agora, por exemplo, se você fez 50 quilômetros, você fez 40, você recebe um percentual daquilo que está sendo feito. Só algumas definições mais, medição por resultado, que eu acho que isso é o futuro, né? Nós não temos mais que ficar fazendo medição buraco por buraco, e tem alguns lugares aí que o pessoal ainda bota o CPF do buraco, né? Buraco 1, data tal, é complicado. Também criamos o ICM mensal, que isso é o nosso índice de condição de manutenção, que é um índice que é feito mensalmente através de levantamento visual contínuo, né? E de outros índices que nós temos, corresponde a 70% de condição de pista e 30% de faixa de domínio. Quando nós lançamos esse índice, o pessoal pensou que a gente queria competir com a CNT, que faz aquele levantamento. Mas não, isso aqui é um índice interno nosso, e é um índice bem objetivo, que leva em conta condições técnicas. O índice da CNT é mais uma questão subjetiva, que vê a impressão do usuário. E aí está definido, o ICM menor que 30, ele está numa condição boa, 30 e 50 regulado, 50 a 70 ruim, e acima de 70 péssimo. Também criamos o ProArte, que é um programa de manutenção e recuperação de obras de arte, que é uma coisa também que não existia, o que a gente vê hoje, né? Muitas pontes aí, viadutos, nível 1, situação muito ruim, e nós, dentro do possível, estamos fazendo as manutenções e as recuperações. E o BR Legal 2, que nós fizemos uma adequação muito bacana em relação ao BR Legal 1. Já licitamos, eu acho, nela 5 mil quilômetros, né? E estamos com mais 11 mil para licitar. O pessoal do BR Legal aí tem mais 11 mil quilômetros aí já na praça para a gente licitar do BR Legal. E isso foi o Érica, que nada mais é que a gente chama lá do nosso robozinho
de remanejamento, que isso aqui é o terror dos superintendentes, né? Porque aqui nós trouxemos toda a experiência já adquirida do DENIT e a experiência da ponta. Então, aqui, eu ia até pôr uma tela de como é que é o ERCA. O ERCA hoje é o seguinte: você, na hora do fórum, é definido quais são os critérios de utilização e para onde vai, e mensalmente você vai avaliando isso. E na hora que tem os remanejamentos orçamentários, o ERCA vai dizer quem está performando, quem não está, e onde é que a gente pode tirar recursos para pôr em outro local. É um robô que ele é opinativo, ele mostra para o gestor qual é a condição que ele tem, mas a decisão fica realmente para o gestor, porque tem questões particulares, revisão de projeto em andamento, algumas outras coisas que aí tem que levar em conta. E como eu disse, como nós temos muita coisa a fazer e pouco investimento, a gente começou a ser criativo, né? Primeira coisa, que foi uma decisão do ministro Tarcísio, e o general passou para a diretoria já em 2018, antes da gente assumir ainda, que era o seguinte: terminar as obras que estavam em andamento e deixar a manutenção como prioridade. Então, o que é que aconteceu? O primeiro orçamento nosso foi a proposta de 2018 para o orçamento de 2019. O que é que nós vimos? Nós vimos muita emenda de bancada e emenda individual dos parlamentares em obra que nem a EVTEA tinha. Então, quer dizer, esse dinheiro não ia ser usado nunca naquele ano. E nós fizemos o que nós chamamos de cardápio de emendas. O que é isso? Nós, por Estado, relacionamos as obras que estão em andamento e as obras que têm projeto e apresentamos às bancadas como sugestão para alocação de recursos. E isso tem dado resultado no DENIT. Anualmente, em média, eu acho que a gente está conseguindo aí 1,5 bi aí a mais com essa ação. Outra ação também interessante que nós fizemos com Santa Catarina deu certo, Rio Grande do Sul, por causa de um voto, não deu, né? Que é o acordo de cooperação técnica com repasse financeiro. O que é isso? Outra coisa que a gente tem que começar a tratar DENIT é obra federal e os DR são estaduais. Eu acho que a gente tem que ter uma interligação maior sobre isso, porque uma coisa ajuda a outra. E no caso de Santa Catarina, o que é que acontecia? Santa Catarina tinha muito recurso, alguns estados estão com muito recurso, da pandemia receberam muito dinheiro e tal, e também eles têm mais facilidade de fazer empréstimo internacional, e eles não tinham projetos, por isso que a carteira de projeto é importante, para gastar esse recurso. Então, foi o que nós fizemos, rodovias estratégicas, que tanto para o nível federal como estadual é interessante. O Estado ele paga aquela medição, uma parte do valor, em cima da gente define com o Estado quais são as rodovias que ele acha interessante estrategicamente para o Estado. O DENIT continua fazendo a fiscalização, aprova os projetos e tudo, só que o pagamento é feito pelo Estado. Isso foi feito em Santa Catarina e deu um sucesso muito grande. Fizemos também algum acordo mais ou menos parecido com Itaipu. Tanto é que aquela ponte, a segunda ponte lá de Foz, está sendo feita exatamente em cima disso, onde foi feito Itaipu, DENIT e DR, que o DR é quem está pagando a obra lá. O Itaipu manda recursos, como o DENIT não podia receber esse recurso, nós temos um limite no teto, ele repassa para o Estado, mas o DENIT faz também todo o controle. Isso também está dando certo. E aí vem o 3 e o 4, que é uma sugestão que nós estamos tentando, que são as PPPs para manutenção, né? Já está bem adiantado aí nosso trabalho. E os empréstimos internacionais, certo? Isso é uma coisa que sempre aconteceu, mas com esse famoso teto de gastos, ele impacta no nosso limite. Então, não adianta eu ter empréstimo, porque o meu limite ele não consegue aumentar. Se eu não quebrar esse limite, e eu acho que a iniciativa boa seria quebrar o limite para a infraestrutura. O teto de gasto foi uma coisa importante para você dar um freio de arrumação. Só que se você quiser que um Brasil, do tamanho que ele tem, que ele consiga atender a sua necessidade de infraestrutura, não só rodoviária, também nos outros modais, aí nas outras áreas, ele tem que acabar com esse teto de gasto. Porque senão você vai sempre ficar, o orçamento do DENIT vai ser 6 bi, aí para o ano, 6 bi com a inflação. Aí não vai chegar nunca na nossa necessidade. E por fim, pessoal, nada
mais importante para um órgão público, que é a transparência, né? E isso hoje nós temos o Supra, está disponível aí no nosso site, onde tem todas as funcionalidades, informação da obra, financeiro, medição, nome do fiscal, tem tudo aqui para que seja acompanhado. Bom, agradecer a vocês aí. Acho que deu para passar aqui uma ideia de como é que nós estamos trabalhando. Somente relembrar que é importante, a gente tem que, todo mundo tem que pensar nisso, como é que a gente vai trazer investimento para financiar nossa infraestrutura. Vou passar aqui para o nosso diretor-geral aqui. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, mais alguns pontos aqui que gostaria de abordar. Vou até fazer meio rápido aqui, até para cumprir aí o tempo ali, até, se possível, ali, se tiver alguma pergunta ali, a gente conseguir encaixar dentro do prazo, né? Essa questão da escola corporativa, que eu acho que é fundamental também, né? Aquela, o pessoal também chama a Universidade do DENIT, ela já está sendo criada, é uma evolução do IPR. Eu lembro que nesse comentário que eu fiz ali sobre a transição, a Luciana, na reunião que nós tivemos, ela até hoje eu lembro que ela falou, não se esqueça do IPR, né, Luciana? E era uma coisa fundamental, né? Eu lembro até na AMAN, mesmo na época que a gente era cadete, né, as aulas eram dentro dos manuais do IPR, né? Então a gente tinha isso aí, e o IPR, isso era uma evolução do IPR, o Estudo de Pesquisa Rodoviária, e o INPH, que também passou a ser do DENIT, né? E agora já tem o terreno doado da UNB, vai funcionar na área da UNB, já tem o projeto, está faltando agora só criar ação orçamentária para ser licitado e construído, e com área de pesquisa, laboratório, e esse ano já funciona, já vai iniciar, já vai ser feito serão feitas as inscrições para iniciar o ano que vem, provavelmente, quando em 2 anos, o primeiro curso de pós-graduação na área rodoviária, que já será feito DENIT mais FGV, a área técnica pelo DENIT. A quantidade de profissionais com mestrado, doutorado, DENIT é uma coisa fantástica, né? É um corpo técnico incrível. E uma parte complementar com FGV, então já será, vamos dizer assim, a certificação será com os dois. No primeiro na área rodoviária, depois ferroviária e aquaviária. Isso é um ponto importante. Essa questão da integração multimodal não deixa de ser até uma forma também de diminuir custos com a manutenção rodoviária. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo a gente pode ver isso, né? Uma exploração maior da parte aquaviária, até diminuindo custos na parte rodoviária. A gente vê essa questão, ontem mesmo eu comentei a questão da 163, o restante ali a gente já está exposto. Outro ponto também, eu não vou entrar muito ali em 3 slides que eu vou colocar aqui, porque serão assuntos da exposição do Luiz Guilherme já tarde, mas o Medina, né, a nova forma de dimensionamento de pavimento, saindo até mesmo da questão CBR, então já a exploração do novo método de dimensionamento de pavimento, o Luiz Guilherme explora melhor hoje à tarde. A questão do BIM, então agora o DENIT já fez a primeira licitação de obra de arte especial pelo BIM, né? Então o ProArte, ele já é todo em cima do BIM, isso aí já é um grande avanço. Também o Luiz Guilherme, na parte da tarde, ele vai abordar isso. O AREP também vai ser colocado, então já tem uma ligação com a exposição anterior, maior segurança nas rodovias, então já tem uma evolução grande do DENIT nesse assunto, também prosseguimento com o Luiz Guilherme na parte da tarde. Alguns desafios nos próximos meses, pavimentação da BR-319, essa BR Manaus-Porto Velho, principalmente o trecho do Meião, o lote Charlie, já começou, já está sendo trabalhado nele, mas do trecho do Meião, 400 quilômetros, lembrando que essa rodovia, ela já teve linha de ônibus, essa estrada já foi totalmente asfaltada, né? E hoje, 400 quilômetros, ela está não pavimentada. Recentemente, 2 semanas atrás, saiu a LP, está sendo feito agora, prosseguindo na atualização dos projetos,
São 5 lotes de são 2 lotes de projeto, que correspondem a 5 lotes de obra. E esperamos, agora 2023, já está no primeiro lote de obra. Isso é um grande desafio. E é um exemplo de gestão ambiental, isso é um desafio forte de prosseguimento. BR-156 Amapá, essa obra ela tem 70 anos, né? Mas quando se fala no 156 Amapá, essa obra tem 70 anos, mas ninguém fala que são 70 anos sem projeto. O projeto efetivamente começou em 2019. Finalmente ela tem projeto. Então agora sim a gente pode falar que essa obra está começando. Porque até agora só se falou, mas não tem projeto. Então agora o 156 Norte ela tem projeto, o 156 Sul tem projeto, o 156 Norte ela já começou. Esse ano agora já estamos fechando, agora terminando a parte da... Já está trabalhando, tem 10 quilômetros, termina agora a parte norte, a parte sul está com o Exército, já começando agora também. 158, Mato Grosso é aquela que tem a questão, teve que fazer o desbordamento da área indígena, então está aguardando a parte de licenciamento ambiental. 242, Mato Grosso também tem a parte de licenciamento, mas é um desafio para começar agora também depois do licenciamento. 116, Bahia, agora já começando também a parte do anel de Feira de Santana. Agora não está dando para ver. 280, Santa Catarina tem vários desafios ali com Santa Catarina. Santa Catarina a gente tem a grande oportunidade de ter aquela meta financeira que a gente comentou, né? Então aí tem 280, 470, tem várias obras andando bem com esse aporte de recursos. Contorno ferroviário Joinville, São Francisco do Sul. Isso aí já é outro ponto importante, né, que o Euclides comentou aqui, com a junção da Valec e da EPL. O DENIT vai ter não vai trabalhar somente no contorno, na parte de conflito urbano com ferrovia, e sim assumindo toda a parte de ferrovia. Será um ganho a mais de atribuições para o DENIT. Aliás, já tem essa competência, né? Então isso aí vai ser um ganho a mais, será muito importante para o DENIT. A ponte de Luiz Alves, aí na 080, que aí tem o prosseguimento também, Goiás e Mato Grosso. Duplicação da 116 Rio Grande do Sul, até 2019 não tinha nada duplicado, né? Hoje ela já tem mais da metade duplicado. Tem a restrição orçamentária, que a gente esperava ter um ganho a mais agora com essa aporte do governo do Estado. Infelizmente não deu certo, e vamos aí tocando dentro do possível ali da disponibilidade orçamentária, mas nós já temos agora tocando bem ali perto de Camaquã, lote 1 e 2 aí com o Exército, e vamos tocando, né? Isso aí já tem um cenário já bem diferente de alguns anos atrás. Pedral do Lourenço, é uma obra importante, aquaviária, que aí também é dependência da licença ambiental. 101 Nordeste, que ainda faltam alguns trechos ali para duplicação. 230 Pará, só agora nos últimos 2 anos foram mais de 20 pontes de madeira substituídas por ponte de concreto. É uma realidade que está se transformando, né? Isso é muito importante. Bom, a questão de sustentabilidade. Então, sustentabilidade não somente aquela questão de controle de lixo e tal, mas em tudo, licitação e tal. Então, ela foi criada, é outra estrutura que foi adicionada no DENIT nos 2 últimos anos. Então, dentro da diretoria da Administração e Finanças, ela foi criada uma estrutura de sustentabilidade. Então, desde esse plano de sustentabilidade, a parte de logística sustentável, inclusive dentro da parte de gestão, o próprio TCU tem elogiado bastante essas iniciativas, que já terminou de 2020 para cá, promovendo uma economia no DENIT da ordem de 17 milhões. Bom, então, fechando aqui em termos do que eu tinha para abordar, eu gostaria de destacar esses pontos, né? Basicamente, então,
necessidade que a gente tem de busca de novos investimentos para a infraestrutura. Internamente, o Ministério e o DENIT têm feito ali a sua parte e precisa ter essa questão externa e até mesmo de quebra de mentalidade. Semana passada mesmo tivemos um seminário com participação de autoridades internacionais. A gente vê que em outros países tem exatamente essa questão de que nós já tivemos ano passado, aquele selinho que levantava recursos para manutenção e outras medidas. Isso aí já está sendo tratado com o Ministério da Infraestrutura, com a Economia, que a gente tem que rever, o país tem que rever essa questão e precisa de mais recursos para manutenção. Isso é fundamental e é urgente. E, por último, a última ideia, essa questão da valorização da equipe técnica. Foi possível, nesses últimos anos, com esse pouco recurso, é evidente que o DENIT tem trabalhado com 20% a 30% somente dos seus recursos, mas tem feito muita coisa. E tem feito, basicamente, por ter essa sua equipe técnica fantástica, com uma capacidade muito grande, uma dedicação muito grande, e também por ter o ministro Tarcísio, eu acho que dispensa qualquer comentário pela sua capacidade, o atual ministro também, o Marcelo Sampaio, dispensa qualquer comentário, o cara de carreira, concursado do Ministério da Infraestrutura e que assumiu todos os cargos dentro do Ministério, e pelo presidente que permitiu que o DENIT fosse um órgão essencialmente técnico e tiveram o entendimento de que o DENIT é um órgão do Estado brasileiro, é um instrumento do Estado brasileiro, impedindo assim as influências externas e que usasse essencialmente como instrumento de Estado. Então, essa utilização do DENIT, a sua equipe técnica, e sendo utilizado dessa forma, eu acho que também, acho que essa é a essência do que tem sido tratado a seriedade do DENIT. Tá? Então, essas são as palavras que eu tinha. Agradeço aqui, muito obrigado a todos. Agradecendo ao general Santos Filho e ao doutor Euclides, diretor do nosso DENIT também. Vamos deixar para fazer as perguntas depois, encaminharemos as perguntas para os senhores, devido ao tempo, para a entrada da próxima palestra. Passo a palavra para a nossa presidente fazer o encerramento. Bom, pessoal, só pedindo aqui uma permissãozinha aqui à Luciana. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades exatamente para agradecer, né? E hoje, isso não estava nada preparado, mas eu queria prestar uma homenagem, um reconhecimento a uma pessoa que veio para o DENIT, não é do DENIT, mas é um cara que tem as raízes dentro do DENIT, conseguiu unir a equipe, deu abertura para que todos os servidores do DENIT tenham a voz para falar. E hoje o DENIT é o porquê é, porque, como essa pessoa disse, a equipe hoje está toda unida em torno de um objetivo, e ele é o nosso grande timoneiro. Queria agradecer aqui, eu acho que é a palavra de todos os servidores, ao nosso famoso DG, nosso general Santos Filho. Pessoa espetacular, que vai fazer história no DENIT, não só para o seu diretor de maior tempo dentro do DENIT, vai passar os 4 anos dentro do DENIT, mas por tudo que ele tem feito, com a simplicidade e humildade, uma humildade que inspira respeito, que eu digo. Então, general, em nome dos servidores aí, agradeço ao senhor aí por tudo que o senhor tem feito por esse órgão aí. Obrigado. Bom, para encerrar, eu gostaria só de fazer uma pontuação. Nós temos aqui nessa mesa 4 servidores do DENIT, né? Vou englobar também o general como DENIT Raiz, como o Euclides bem colocou. Tanto Georgina quanto eu somos servidoras de carreira do DENIT, né? E eu fico muito feliz, óbvio, né, que no dia a dia a gente já sente essas mudanças dentro do DENIT, vários programas. Eu agora, como superintendência regional
do Rio de Janeiro, né? Acompanho todos esses programas que antes não faziam parte do meu dia a dia, a questão do PATO, o PATO por desempenho. Aos poucos vou aprendendo, né, Leive? Leive foi nosso superintendente lá durante algum tempo. E, enfim, a gente consegue sentir, né, essas modificações, essas mudanças, essa modernização que o DENIT vem passando. Eu até teria 2 perguntas, mas se eu fizer a pergunta, a Bibiana, que está ali, vai puxar a minha orelha, mas depois eu deixo para perguntar ao Luiz Guilherme, fica aberto aí na palestra do Luiz Guilherme, porque, né, minhas perguntas sempre vão ter raiz na DPP, então eu deixo as minhas perguntas para a palestra do Luiz Guilherme, e gostaria muito novamente de agradecer, general, o nosso convite, né, da BPV e da BDR para estar aqui hoje no nosso evento, juntamente com o doutor Euclides, participando desse evento, que traz também todas as novidades técnicas, traz os trabalhos da academia, mas, acima de tudo, traz também o que é a prática, o dia a dia. Porque se a gente está falando de pavimentação, se a gente está falando de conservação rodoviária, não tem lugar mais forte da gente praticar isso no dia a dia do que o DENIT. E a gente faz parte disso e a gente veio aqui mostrar o que o DENIT faz. Muito obrigada.